Olá pessoal, Edu Claro aqui com vocês. Então, chegou a 11ª geração da Intel? Meu Deus, já? Calma, muito vem se alardeando que a Intel já lançou os processadores de 11ª geração. E o que está gerando um pouco, não tão grande assim, né? Mas gera um desespero em quem recém fez um upgrade comprando um kit de 10ª geração. Só que na verdade, nesse momento, quem tem que estar mais preocupado por ter comprado algo defasado, assim dizendo, é quem queria estar com um notebook com um hardware mais atualizado, enfim, um hardware mais novo. Pois nós estamos falando da chegada da família Tiger Lake, que é a 11ª geração da família de processadores Core para notebooks. A 11ª geração de desktops será chamada de Rocket Lake, que, conforme já falei num outro vídeo, que está aqui nesse card, que provavelmente deve estar aqui em cima. Sim, é verdade que a 11ª geração não deve demorar para aparecer nos desktops. Inclusive, especula-se de que os primeiros processadores dessa 11ª geração devam aparecer ainda no apagar das luzes de 2020. O que, de certa forma, é uma maneira de não deixar a AMD brilhar com a sua linha Zen 3, que é prevista também para o final da finaleira desse ano maluco de 2020. Falando um primeiro momento especificamente sobre os Tiger Lake, vou falar um pouquinho também o que foi dito no evento esse que é da Intel. E depois nós vamos conjecturar um pouquinho sobre os Rocket Lake. Um ponto para citar é que a Intel aproveitou também para mostrar o seu novo logotipo, a sua nova marca talvez. Provavelmente em termos de marketing isso é um movimento para mostrar algo novo, para o público desassociar com o passado, que foi uma mudança bem considerável assim, no layout. Isso ocorre de certa forma porque a Intel vem lutando há anos para extinguir a fama de que seus gráficos integrados só servem para Word. Tá, eu estou exagerando um pouco, a coisa até já foi muito pior do que atualmente. Mas de qualquer forma, jogar com gráficos integrados até a chegada da família G dos Ryzen sempre foi algo que deveria ser evitado por conta da experiência, ou melhor dizendo, da falta dela em muitos jogos. Porque mesmo que nós pegarmos hoje um Intel i9, por exemplo, um 10900, o desempenho dele em jogos rodando com a GPU integrada é semelhante ou até mesmo inferior ao desse carinha aqui. Isso mesmo. A gente está falando de um processador de R$3.000 que roda, enfim, com a sua GPU integrada, no mesmo nível que um Athlon 3000G, que é um processador de 300 e poucos reais. Ok, tem loja vendendo por mais de 400, mas isso não vem ao caso. Então, realmente, isso mostra o quão grande a diferença dos gráficos integrados da Intel para a AMD no momento. Sem falar também que, levando em conta os custos de montar um PC com uma placa dedicada um pouquinho mais capaz, isso acaba fazendo o pessoal ir para os consoles. Como assim? Eu digo isso pelo seguinte detalhe, e o melhor exemplo para falar sobre isso é de um pouquinho antes de estourar essa pandemia, essa loucurada toda no planeta. Ok, enfim, agora, já estou falando agora isso para vocês. Agora a situação está um pouco diferente, os preços mudaram tanto nos consoles quanto no PC, mas enfim, vamos pegar até quando as coisas vinham normais. O que acontece? Era fácil até aquele momento
encontrar lojas renomadas, ou seja, lojas grandes. Não estou falando de mercado cinza, enfim, tu comprar numa loja grande, com garantia, tudo bonitinho. Você encontrava Xbox One, modelo S, ou então, no caso, o modelo S mesmo, com controle bonitinho na caixa, lacrado, por menos de R$900. E também se encontrava PlayStation 4 na faixa de R$1.200, R$1.300. Tá, antes que venha algum mimizento falar: ah, mas o preço do PlayStation 4 Pro e do Xbox One X custavam mais de R$2.000. Ou ainda, o outro mimizento: ah, mas hoje os preços não são mais esses. Tá, mas me diz, que PC novo, comprando as peças novas, né? Não estou falando no mercado de usados, antes dessa loucurada toda que aconteceu, com R$1.000, o que você montava que rodava os jogos no mesmo nível que os consoles, que suas versões básicas dos consoles rodam? E o PC eu tô falando o seguinte: você já pegar ele com teclado, com mouse, com controle, enfim, ele já pronto para você jogar. Que é aquela coisa, muita gente pega, monta ali o PC, pega a placa-mãe, processador e a placa de vídeo. Não, tô dizendo assim, o que você precisa de fato para colocar ali na mesa e deixar funcionando. Porque o console, você abriu a caixa, tá ali o controlezinho, tá tudo certinho. Então assim, por R$1.000, antes, enfim, da loucura, esse que é o ponto. Por isso que muita gente acabava, enfim, optando pelo console. Entendem? Bom, vamos deixar essa história de console de lado, vamos voltar porque realmente a gente quer saber. Os Tiger Lake, eles são feitos na litografia de 10 nanômetros, sendo essa família Tiger Lake composta por 9 processadores. Sendo que 7 já serão, enfim, lançados agora, e 2 virão em 2021. Eles serão processadores de 4 núcleos e 8 threads, ou de 2 núcleos e 4 threads. Só que aqui já vem a gente tem que prestar atenção em um detalhe. Desses processadores, apenas 2 deles serão de 2 núcleos. E se vocês observarem bem a tabela, agora aqui vem aquele tipo de informação que literalmente dá um nó na cabeça do consumidor. E que eu vou dizer que realmente é meio complicadinho. Mas nós estamos falando de i7, i5 e i3 da mesma família, todos com 4 núcleos e 8 threads. Sim! Então, como assim? Olha, qual é, sabe? Mas enfim, como é que nós podemos traduzir isso? Basicamente, no primeiro momento, assim, que eu posso, fazendo uma análise, dizer é que a Intel, pelo jeito, ela optou por remover a designação U, que normalmente ela utiliza nos seus processadores, que é a designação que ela dá para, no caso, sei lá, dá um modelo com final com a letra U. Sei lá, vamos dizer, chutando aqui, sei lá, 10.100U, por exemplo. Que essa nomenclatura é para processadores de baixo consumo de energia. Então, o que ela fez, então? Em vez de ela fazer um i7 com o final U, ela acabou classificando como i3. E no caso do i5, se nós analisarmos, basicamente é o mesmo processador com menos cache e com clock mais baixo. Só que, claro, agora que vem a principal diferença entre os três, justamente está na GPU integrada, nos gráficos integrados. E é a quantidade de EUs, que são as Execution Units, que equivalem aos CPU da AMD, as Computing Units. Ficou estranho esse negócio de equivale ao CPU, enfim, deixa assim. O que fica bem claro é que a Intel está colocando a Iris Xe ou Iris Z, que é como, enfim, chama a GPU integrada dela,
como protagonista da história. Então, ou seja, é nesse ponto que de fato os processadores se diferenciam dos demais. E de acordo com as próprias palavras da Intel, as suas GPUs integradas Intel Iris Xe agora são consideradas as melhores do mundo para notebooks. E chama a atenção, a própria Intel chama a atenção para esse detalhe, que ela está colocando, ela puxa a AMD para a briga, comparando diretamente esses processadores com as novas APU Ryzen 4000 Renoir, que nos desktops, conforme eu já falei num outro vídeo, que está aqui o card, eu já mencionei, esses processadores estão dando o que falar em termos de desempenho gráfico. E assim, se esses números que a Intel apresentou, enfim, nesses processadores de notebook, de fato se concretizarem, nós estamos falando de ter uma jogabilidade surpreendente, uma qualidade surpreendente em 1080p em uma GPU de notebook. Enfim, lembrando que as APUs Ryzen, as de notebook, elas têm um desempenho um pouco inferior que as de desktop. E sabemos que as APUs de notebook da AMD, da linha Ryzen 4000, elas têm um desempenho em 1080p low, no caso, né, 80.000p baixo, com uma taxa que oscila aproximadamente nos jogos entre 30 a 45 frames por segundo. Tá. Antes que venham os haters que odeiam a AMD ou que amem a AMD, não tenham ataques falando que, mas em tal jogo, essa APU Ryzen roda a mais de 60 frames. Ou então, não, que nesse outro jogo aqui, ele vai rodar, porque menos que 60 frames não presta. Ou então, não, aquele jogo não roda em 30 frames, ele roda em 28. Blá 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 blá. Não finjam demência, pois vocês entenderam muito bem o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Sobre os desktops, pelo visto a Intel vai dar um passo semelhante nos Rocket Lakes. Uma vez que tem muita gente que está preocupada com a redução dos núcleos que vem sendo especulada para esses processadores. Fala-se que terão no máximo 8 núcleos e 16 threads, contra 10 e 20, né, da atual 10ª geração. E então não é de se duvidar que esses processadores deverão ter gráficos integrados turbinados e menos núcleos, justamente para suprir o espaço necessário e a capacidade térmica da atual LGA 1200, que, como sabemos, da atual geração, apenas as placas com chipset Z490 vão suportar esses novos processadores. Claro, junto com as placas específicas da 11ª geração, que provavelmente serão da linha 500. E agora vem um ponto. Já que a AMD optou por lançar sua linha 4000G de desktops apenas para os integradores, enfim, quem já vem de máquina pronta, sei lá, HP, Dell, Lenovo, por exemplo, vocês já pararam para pensar se a 11ª geração da Intel para desktops com gráficos integrados Xe acabarem chegando antes no mercado do consumidor final de hardware, daquele cara que vai lá na loja, enfim, pega o processador lá na prateleira? Vocês já pensaram se isso acontece? Então, teria a AMD se precipitado em focar apenas nos integradores nesse primeiro momento, pensando assim que ela quer construir a fama em termos de confiabilidade, e acabou deixando o consumidor do mercado de hardware sem a novidade, apenas com as suas linhas antigas, e estaria assim abrindo uma brecha para a Intel? Eu creio que a AMD ela deva ser bem assessorada, mas eu não sei até que ponto os investidores não estão atrapalhando a conduta da empresa. Por quê? Porque assim, a linha 4000G foi um grande acerto em termos de desempenho, pelo que se pode ver. Mas deixar o público de hardware apenas com a sensação de água na boca não me parece muito sensato
para quem, vamos dizer, chegou agora na liderança dos processadores domésticos, né? E, enfim, seria uma oportunidade de disparar, né? Nesse aspecto, assim, que eu fico pensando, vamos dizer assim, se consolidou, tá na disputa no mercado e, sabe, já faz um movimento dessa maneira. Outro ponto, lançar uma linha XT, no caso foi a linha 3000X repaginada, ou recalchutada, melhor dizendo, num momento em que todo mundo estava na ânsia pela linha 4000, sabe? Outra coisa, lançar uma desnecessária RX 5300. Não, e digo assim, ó, a RX 5300 ela é desnecessária, dado o portfólio de placas da própria AMD, se vocês forem olhar. E a outras coisas também que nós temos é uma Big Navi, que pelo andar da carruagem não vai destronar a NVIDIA. De qualquer forma, estamos em um ponto em que a escolha de uma GPU na hora da montagem de um novo PC não precisa mais ser feita no desespero. Digamos, preciso montar um PC logo, você não precisa já sair comprando uma GPU logo de cara. Enfim, vai ser possível comprar um PC com um processador que tem um desempenho gráfico digno, enfim, que vai permitir você executar suas tarefas ou até jogar com uma certa qualidade, para depois, e detalhe, e sem a preocupação de que se essa GPU integrada ela está ocupando ou não pistas do PCI Express, que pode limitar o desempenho de uma placa dedicada, enfim. Então isso abre as portas para você com calma escolher a sua placa dedicada no futuro, uma placa, no caso, mais adequada para o seu uso. De repente, sei lá, de repente você comprou, de repente você, enfim, não quer, enfim, gráficos em 4K, etc. Ou, enfim, quer mais se divertir, não liga tanto para a questão gráfica. De repente até essa própria GPU integrada pode ser suficiente para você. Então isso aí já abre um leque considerável. Me digam aí, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscrevam-se no canal, like no vídeo, ativem o sininho e até a próxima!